Em linhas bem gerais, qual é a diferença entre informação e comunicação? Você sabe o que são gaps? Quais são as causas mais prevalentes de problemas na comunicação? E o que podemos fazer para evitá-los? Seja em contexto empresarial, universitário ou familiar, uma comunicação bem feita costuma ser a diferença entre uma convivência harmônica e uma convivência caótica. É sobre comunicação que vamos falar agora, logo depois da vinheta. Informação é o que ocorre quando o emissor passa para um receptor um conjunto de dados, e esse conjunto de dados elimina uma série de incertezas. Ou seja, informação pressupõe um emissor, um receptor e uma mensagem. A comunicação é o que ocorre quando essa mensagem que sai do emissor é decodificada, entendida e retornada pelo receptor, estabelecendo, portanto, o feedback, ou seja, a efetiva compreensão dessa mensagem. Infelizmente, é nesse feedback que ocorrem muitos dos problemas de comunicação dentro das mais diversas organizações, empresas, escolas, universidades, dentro do lar e onde mais você puder imaginar. Vamos falar agora de alguns tipos de comunicações dentro das empresas. Vejamos agora alguns dos tipos mais comuns de comunicação dentro das empresas. O tipo interpessoal, quando você se comunica com uma ou mais pessoas. Cuidado, porque com quanto mais pessoas houver envolvimento nessa comunicação, maior a probabilidade de problemas no entendimento da mensagem. Tipo interfuncional, aquela comunicação que acontece quando uma área ou departamento se relaciona com outro. Independente da forma, seja ela escrita, verbal, pessoalmente, à distância, não importa. Quanto maior o número de áreas pelas quais a informação terá que passar, maior a probabilidade de problemas no entendimento. Sabe aquele velho e bom telefone sem fio? Pois é. O tipo de comunicação corporativa, aquela que acontece quando uma organização se comunica com outra. Por exemplo, uma empresa se comunicando com uma outra organização, uma outra empresa, ou então se comunicando com um jornal ou um órgão de imprensa, um órgão governamental. O estrago causado por uma comunicação corporativa deficitária é muito difícil de contornar. A comunicação informal, aquela que acontece fora dos meios de comunicações formais da instituição. É a popular rádio corredor, rádio peão. Nela, as informações voam e as fake news ganham grandes proporções. Agora, então, com o tal de Zap Zap, a coisa piora muito. Esse tipo de comunicação denuncia que os canais formais da empresa ou da instituição não estão funcionando, pois a maioria das pessoas, quando não tem acesso à informação real, tendem a criá-las, a inventá-las. E mesmo quando as têm, se elas não forem trabalhadas de forma adequada, isso acaba se convertendo em material de boatos mirabolantes, que são difíceis de reverter posteriormente. Quem anda de metrô já ouviu, muito provavelmente, o anúncio para ficar atento entre o vão que há entre a plataforma e o trem. Cair nesse espaço pode significar um acidente de catastróficas proporções, não é? Em inglês, a palavra para esse vão, essa lacuna, esse buraco, esse espaço vazio entre o trem e a plataforma é gap. A palavra se popularizou também junto aos teóricos da comunicação para designar os problemas de não entendimento, os ruídos ou as não compreensões de uma mensagem. E é justamente nesse vão, nesse gap, que podemos cair e nos acidentar gravemente. Eles são os gaps da comunicação. Esses gaps podem acarretar acidentes financeiros, de clima organizacional, de clima interpessoal, que transformam nossa vida em uma amostra grátis de inferno. Bem, e quais são as causas mais prevalentes para os gaps na comunicação? Eu reuni aqui
apenas alguns dos mais prevalentes. Eles não são os únicos. Ambiente adverso. A pessoa está num ambiente muito tumultuado, barulhento, com gente chegando, gente saindo, milhares de coisas ao mesmo tempo tumultuadas, e você chega e quer passar a sua mensagem imediatamente. Você acha mesmo que vai ser compreendido? Muito provavelmente, grande parte da mensagem vai ser perdida em decorrência desse ambiente adverso. Momento impróprio. A pessoa com quem você quer falar está ocupada, e mesmo assim, você insiste em passar sua mensagem, na esperança de que ela seja multitarefas e consiga perfeitamente compreender sua mensagem e continuar fazendo o que ela está fazendo. Seu interlocutor vai ficar dividido, você vai atrapalhá-lo e ele não vai conseguir fazer bem feito o que já está fazendo, muito menos vai ter condições de compreender 100% da sua mensagem. Na melhor das hipóteses, ele vai ouvir uma parte do que você falou e mais tarde, quando precisar dar algum tipo de retorno, não vai se lembrar do que era realmente que tinha para fazer. Vai ficar tudo pela metade. Bem, eu não sei se esse é o momento apropriado para o instante Jequiti, mas se você estiver gostando, considere a possibilidade de se inscrever no canal, ativar as notificações e indicar aos colegas. Linguagem inadequada. Os termos que você está usando, as palavras que você está usando com o seu interlocutor, elas são conhecidas? Conhecidas por ele? Tem certeza? Adeque sua linguagem, ou você incorre no risco de estar achando que está falando claramente, quando na realidade está falando grego. Isso acontece especialmente com pessoas que usam um dialeto próprio, um internetês, um economês, um contabilês, ou mesmo que quer dar uma de chique e fica tentando falar as coisas em inglês, mesmo sem acertar pronunciar nenhuma. Adeque sua linguagem ao público-alvo. Se você está na universidade, fale cientificamente. Se está em um contexto informal, com pessoas de formações diversas, tenha a caridade na linguagem e procure os termos mais simples. Exposição descuidada ou exagerada. Ela ocorre quando você fala demais e não presta atenção no que está dizendo. E aí, das duas uma. Ou não dá a importância devida a algo realmente muito importante, ou fala algo muito importante com um tom de banalidade, como se não fosse nada demais. Ou também ocorre quando você dá muitas instruções importantes, uma atrás da outra, em pouquíssimo tempo, não permitindo que o seu interlocutor assimile. Provavelmente, metade da lista de coisas vai ficar sem ser feita. Tergiversação. Ocorre quando você conta um monte de coisa que não tem nada a ver com o objetivo da conversa. Aí você perde um tempão, você compromete a atenção da pessoa, porque ela se dispersa no meio da sua conversa, que simplesmente fugiu do assunto. Seja objetivo. Se você está num ambiente laboral, atenha-se às conversas ligadas ao trabalho. Evite dar detalhes desnecessários, especialmente detalhes particularizadores da vida de alguma pessoa, por exemplo. Você vai contar um fato importante que serve de exemplo? Ótimo, mas não precisa falar da vida da pessoa, contar sobre os vizinhos dela, dar o CPF da avó. Atenha-se ao fato importante. O resto é supérfluo e deselegante. No mínimo, soa como se você fosse fofoqueiro. Lembre-se, tudo tem seu lugar e seu momento. Evite começar a falar de um assunto, falar e desviar do foco central. Quando você retornar ao cerne da conversa, a atenção do seu interlocutor já foi embora há muito tempo. Incoerência na mensagem. Ocorre quando sua mensagem é contraditória, com as expressões corporais ou então com o tom de voz que você está usando para transmitir a sua mensagem. Por exemplo, nossa, eu tô tão contente que eu ganhei assim na loteria. Agora todos os meus problemas financeiros acabaram. Eba, que bom. O meu tom revela perfeitamente a incoerência entre a mensagem, que tem um teor de alegria, de êxito, de sucesso, com uma voz completamente desanimada, entristecida, deixando o meu interlocutor confuso, sem conseguir compreender a incoerência entre a forma de falar e o conteúdo da mensagem. Você está transmitindo a mensagem e a outra pessoa fica pensando, ué, o que será que está acontecendo? Ela não parece estar tão feliz assim e ganhou na loteria? Será que está com algum problema grave? Enquanto isso, você acha que está se comunicando perfeitamente. Conotação preconceituosa. Ocorre quando em sua mensagem há alguma expressão que traduza preconceito ou então que faça o seu interlocutor se sentir menosprezado ou maltratado. Imagine, por exemplo, que a pessoa que está passando a mensagem diz, olha, eu vou falar bem devagarzinho, porque assim não corre o risco de você não me entender.
O que é que ela está lhe dizendo? Implicitamente, ela está dizendo que você é lerda de pensamento, que você tem problemas cognitivos, ou, em bom português, que você é burra. Enquanto você continua passando a sua mensagem, o seu interlocutor está pensando em uma resposta à altura para lhe dar e lhe dizer: com quem que você pensa que você está falando? Quem é que você pensa que é para me chamar de burro? Nesse caso, a mensagem se perde porque a pessoa fica se defendendo mentalmente e acaba não prestando atenção no que você vai falar depois. Choque de cultura e personalidade. Ocorre quando a comunicação se dá entre pessoas de regiões diferentes, com costumes diferentes. E muito provavelmente você pode transmitir uma mensagem que será compreendida de forma totalmente diversa pelo seu interlocutor. O exemplo mais simples ocorre com comidas. Canjica, mungunzá, paçoca não são as mesmas comidas dependendo da região. As regionalidades são enriquecedoras, dão prova da nossa diversidade, mas podem causar gaps nas comunicações. Eu acho que essas causas contemplam muitas situações, não? Você agora deve estar se perguntando: e o que fazer para a comunicação funcionar? Bem, eu não tenho receita de sucesso. Apenas algumas observações que podem conduzi-lo ao caminho da melhoria. Certifique-se da compreensão do seu interlocutor. Veja que ele não tem dúvidas. Faça perguntas, ou pergunte se ele não tem uma pergunta para lhe fazer. Geralmente, quem não faz perguntas é porque não está entendendo nada e já desistiu de entender. Pergunte se não é necessário tomar nota ou registrar a informação de alguma maneira, para ela não se perder no esquecimento natural que vem depois. Se a situação permitir, observe ou perceba as reações do seu interlocutor. É preferível repetir a mensagem se você sentir qualquer vestígio de incompreensão. Mensagens escritas requerem cuidado redobrado para não gerar ambiguidades, pois quem escreveu não vai estar do lado para explicar o que é que ela quis dizer, nem muito menos em que tom ela estava falando. Não há interlocução com o papel, ou com a tela do computador, ou com a tela do celular, mas sim com quem escreveu. Bem, eu acho que foi possível perceber a importância da comunicação, seus tipos, seus problemas prevalentes e algumas coisas para evitar e conseguir melhorar sua comunicação. Eu agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.